Vamos começar a nossa conversa aqui nessa live em relação à progressão funcional, tirar algumas dúvidas e também fazer uns comentários sobre o nosso processo que está na justiça, melhor dizendo, a nossa ação que está na justiça ganha, para que a gente possa entender como foi o pagamento realizado pela prefeitura, como é a nossa ação, o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, para tirar várias dúvidas, é que nós resolvemos fazer essa live. Começando, pessoal, primeiro eu vou dar uma explicação que muita gente já sabe, mas muita gente ainda fica, de certa forma, equivocada em relação à progressão horizontal propriamente dita. Bem, como se dá a progressão horizontal? A progressão horizontal, ela acontece de 3 em 3 anos e ela se dá pela avaliação de desempenho. Nós, atualmente, tivemos a emissão de um decreto, um primeiro decreto, e depois de um segundo decreto também, dando as normas para se efetivar essa progressão horizontal. Só que a prefeitura fez o pagamento desta progressão já esse mês para algumas pessoas, outras não, e é por isso que a gente está aqui para dar algumas explicações. Como eu disse a vocês, a progressão horizontal ela se dá de 3 em 3 anos, então você muda de nível. Essa mudança de nível, anteriormente, antes do PCCE de 2010, ela era feita de 5 em 5 anos. A partir de 2010, ela foi feita de 3 em 3 anos. Ela está lá nesse PCCE, que é o nosso PCCR ainda, que é a Lei 060/2010. Bem, e aí como é que se procede? Na carreira nós temos 8 níveis horizontais, desde 2010. Então a cada 3 anos, com avaliação de desempenho, você muda de nível. Mas acontece que nunca foi regulamentada essa avaliação de desempenho. Então, como não foi regulamentada, a Justiça, em uma ação do Sintem, determinou que fosse feita usando só o período, o tempo, usando o tempo sem, no entanto, observar essa avaliação de desempenho. Tá certo? Então, essa progressão horizontal, ela se dá 3 anos na sua classe. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você é um professor que tem só graduação. Você tem aí 6 anos. Então você está no nível 2. Professor com graduação para professor com especialização. Isso aumenta seu salário numa média de 33%. É uma progressão melhor do que a horizontal. E você começa a carreira agora, tá certo? De especialista e só vai mudar de nível depois de 3 anos. É assim que funciona. Bem, explicado como funciona essa progressão horizontal, então, qual é o entendimento, agora para a gente resumir, qual é o entendimento
da nossa ação da justiça que a gente ganhou, tá? Através de uma ação. O entendimento é o seguinte da justiça. A justiça entendeu que não é culpa nossa, não existia regulamentação, tá? Desde quando nós entramos nessa ação. Essa ação é uma ação coletiva do Sintem de 2014. Portanto, ela retroage os seus direitos a 2009, antes mesmo do PCCR de 2010, que, como eu falei anteriormente, em 2009 era 5 anos para progredir horizontal, depois passou para 3, tá certo? Só que, o que é que acontece nessa passagem? Houve o primeiro erro. A pessoa que estava no nível 2 em 2009, ela tinha 10 anos. Então, quando ela deveria entrar no PCCR de 2010, não era para ela continuar no nível 2, porque o PCCR de 2010 não era de 3 em 3 anos, então essa pessoa que estava no nível 2 era para ter entrado no PCCR de 2010 no nível 3. Só estou dando um exemplo aí para vocês verem o quanto tem de acumulado, tá certo? Nesse pessoal que estava ativo ou aposentado na prefeitura nesse período, tá? E então, o primeiro erro foi esse enquadramento. Os outros erros foram que durante esses períodos todos, tá certo? A prefeitura não utilizou, tá? Não utilizou da progressão horizontal, tá certo? Para regulamentar e fazer o pagamento. Então, se você passou, por exemplo, 2 anos para regulamentar o seu PCCR, no caso, a sua progressão, e não foi regulamentada, todo esse período que você passou, em que não houve a regulamentação, em que você não mudou de nível, isso conta lá nas contas da nossa ação. É por isso, resumindo, que nossa ação ela está pegando todo o tempo que você perdeu de não ser, tá certo? Não ter a sua progressão horizontal até agora. Então, por isso que é uma ação completa, ela vai desde a raiz da questão. No caso, agora, qual é o entendimento de agora? Vamos explicar para vocês entenderem. Vocês se lembram que em 2020 houve uma progressão no governo do prefeito Luciano Cartacho, só que essa progressão, regulamentada por um decreto, ela usou os anos de 2017, 2018 e 2019. Ela retroagiu 3 anos e pagou, tá certo, esse retroativo, mas só referente a 1 ano, tá bom? Então, ela colocou as pessoas nos níveis, pagou o nível, mas não pagou o restante desde 2009. Então, aí já ficou um saldo grande. Bom, então,
2020, Cartacho fez aquela progressão. Agora, em 2022, o prefeito Cícero Lucena está pagando e regulamentando a progressão horizontal. A vantagem primeira é que, a partir de agora, essa progressão ela vai acontecer normalmente, que era uma reivindicação do sindicato. A segunda é que foi pago. Agora, o que foi pago agora, ele representa o que as pessoas têm direito a receber conforme a ação na justiça? Não representa. Por que não representa? Porque o entendimento da prefeitura é que até o governo de Luciano Cartacho, quando foi feita 2020, quando foi feita a última progressão horizontal, a prefeitura não está devendo mais nada. Ela só está devendo a partir de 2020. Então seria 2020, 2021 e 2022. Por isso que foi pago agora apenas um nível, certo? Em 90% dos casos. Um outro caso que tem um processo, talvez processo lá, uma solicitação que não passou lá na época de Cartacho, que por algum erro não foi agraciado naquela época, foi resolvido, mas 90% dos casos só teve um nível. Então, por isso que esse valor é um valor mínimo em relação ao que a justiça, na nossa ação, entende que temos direito. Então, resumindo, a justiça tem um entendimento que já está, tá certo, firmado, e que já existem uma ordem de pagamento para a prefeitura. Vou explicar isso daqui a pouquinho. E a prefeitura tem outro entendimento. A prefeitura tem um entendimento que a partir de 2020 é que tem esse pagamento. Bom, muito bem. Então essa é a discussão do atrasado, porque a discussão do que vem no futuro, tá certo? Ela já está sacramentada com aquele decreto. Uma coisa que você deve prestar atenção: você que recebeu algum valor de progressão, observar o seu vencimento. Observe o seu vencimento do mês anterior, o seu vencimento do mês atual. Vá lá no Instagram, no nosso Instagram, tem lá as tabelas, e confira se o seu vencimento está correto, certo? Primeira coisa, a mais importante, porque a partir daí, os próximos meses, você já vai receber com a progressão no seu contra-cheque. Então você tem que ver se o vencimento mudou de acordo com as tabelas. Pega a tabela do mês anterior, quer dizer, do mês de outubro, tá? E compara com o vencimento da tabela do mês de novembro e vê se ficou alterada, tá certo? Bom, agora, vamos lá. Em relação ao retroativo, como eu disse a vocês, não foi pago, tá? A prefeitura entende que tudo foi resolvido lá em Cartacho. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte:
Pessoal que esteve aqui no Sintem, que entrou com a ação, tá? Entrou com a ação não, entrou-se a documentação para a gente fazer a execução, tá? Então, esse pessoal vai estar lá, os cálculos no processo. Para vocês terem uma ideia, nós temos pessoas mais antigas, eu tenho aqui os valores das ações de todos que entraram até aqui. Aliás, de todos não, está faltando ainda uns 200, mas eu tenho aqui de 500 que já entraram na justiça. Os valores, eles variam dos mais antigos, de 80, 100 mil, valores de 60 mil, de 40 mil, tá certo? Tudo isso foi colocado no processo. Como vai ser agora o desenrolar desse processo? Da seguinte forma, pessoal. Quando a gente coloca esses cálculos dentro do processo, a prefeitura é intimada. A prefeitura, nesses 500 processos, que, vejam bem, para fazer cada cálculo desse, é complicado, porque é individualizado, tá? Nós temos quase 900 processos aqui. Então, até agora, nós demos conta de 500. Já tem aqui, eu acho que dessa semana para outra, tem um restante que a gente já está terminando para colocar lá. Quando coloca no processo, a prefeitura, como estava dizendo, é intimada 10 dias depois para responder. A prefeitura vai fazer o quê? Ela vai olhar os cálculos que foi encaminhado pelo nosso advogado, pela justiça, e vai dizer no processo se concorda ou não com os cálculos, depois desse prazo de 10 dias. Vale salientar que esse prazo está contando agora. Pode ser que, dependendo de quando a prefeitura for intimada lá, não dê tempo esse mês ainda para eles darem essa resposta. Aí só vão dar em janeiro, porque tem as férias da justiça. Mas aí eles vão dar essa resposta no processo, e o que é que vai acontecer? Aí o juiz vai observar se a prefeitura aceitou os cálculos que foi encaminhado pela assessoria jurídica. Se não aceitou, não concordou, tá certo? O juiz vai abrir para que os cálculos sejam feitos pelos contadores da justiça. Então a justiça faz o cálculo, coloca, tá aí, e depois determina o pagamento para a prefeitura. É assim que funciona. Então o processo está numa fase já final. Nesses dias, quem entrou na justiça vai ter seu direito garantido. Agora, vamos entender também como é o pagamento. Se o valor que você tem a receber depois de feito isso for maior de que 7.800 e pouco, quase 8 mil reais, então esse dinheiro vai para uma coisa chamada de precatório. Só que vocês sabem que todo ano a prefeitura está chamando essas pessoas para pagar o precatório. Ela está pagando anualmente. Então, se for pago, tá certo? Aliás, se a justiça determinar que pague um valor maior do que 8 mil, então vai para precatório. Pessoal, e aí? E o que a gente recebeu? Foi ruim? Foi não. Principalmente para aquelas pessoas que a ação vai para precatório. Aquelas pessoas que iam receber mais de 8 mil já receberam agora 1.000, outros 800, outros 700. E quando vier o restante, tá certo? Aí ele recebe no precatório, tá?
Eu não vou aqui dizer os valores individualizados de cada pessoa, porque isso é uma coisa particular. Mas as pessoas que entraram, e depois a gente vai arranjar uma forma de quem quiser saber o valor, entrar em contato com o sindicato, entrar em contato comigo, que eu vou dizer a vocês os valores. Nós temos valores de 60 mil, valores de 30 mil, tá certo? Para vocês terem uma ideia. Mas também temos valor de 3 mil, que é do pessoal mais novo, pessoal que entrou há pouco tempo e que teve progressão. O pessoal mais antigo, tá? Que não teve progressão vertical, tem uns valores maiores. Então, minha gente, o que foi pago agora, tá certo? Foi pago, mas não é o que a justiça determinou que você tem direito. Então, foi pago, vamos receber, e os processos vão continuar na justiça. Agora, um aviso para aqueles que não entraram com o processo. Aqueles que não entraram receberam esse pedacinho aqui, e como a justiça vai saber se você tem direito a mais? Se você não solicitou através de um processo, mandando os seus cálculos, a justiça não vai saber. Então só vai receber quem entrou, receber a mais, quem entrou, que tem direito, aliás, quem entrou com aquela ação, tá certo? No sindicato. Então quem entrou vai receber. Quem a prefeitura nesse momento pagou só o pessoal que estava nas escolas. Quem estava à disposição de algum órgão não recebeu agora nada, mas a justiça, em alguns já nos casos lá das ações nossas, determinou que tem que ser pago, quem estava em efetivo exercício determinou que tem que ser pago. Os aposentados estão me ouvindo aí, queridos aposentados, não receberam agora, mas vocês têm direito a receber. E vou dizer uma coisa agora para vocês: a intimação já chegou no IPM. Preste atenção, eles vão começar nesses dias a chamar vocês para vocês receberem. Acredito que, se não for agora em dezembro, já em janeiro vocês vão começar a receber. Lá tem 400 processos que vão ser pagos, e vocês vão receber de acordo com o que tem direito. Se pagarem diferente, como fizeram agora, se pagar só uma parte, não tem problema nenhum. Recebe essa parte, porque o processo vai continuar e está bem perto de terminar, certo? Então os aposentados também vão receber, tem direito. O pessoal que está à disposição, por exemplo, nós que estamos aqui à disposição do sindicato, nós não recebemos, mas nós temos direito, tá? Nós vamos receber também na justiça, certo? Então, de certo que o que foi feito agora, esse pagamento que foi feito agora para a prefeitura, tá? De todo não foi o mal. Por quê? Porque algumas pessoas, tá? Que já tinham no processo um valor maior do que 8 mil, receberam alguma coisa agora, mas vão receber logo logo o restante, tá certo? Então, passado essas informações, eu quero dizer a vocês que nós vamos, tá certo, disponibilizar aqui, pessoal, tá? Nós vamos disponibilizar aqui na bio um formulário para que o que eu expliquei aqui, que vocês ainda tenham alguma dúvida e queiram perguntar, vocês podem fazer isso através desse formulário. Enquanto esse formulário está aí, vocês vão perguntando, tá? Eu vou dar mais algumas informações
em relação, tá, à questão de pagamentos. Olha, esse mês agora foi pago novembro, né? Em novembro, né? Foi pago novembro e foi pago, tá certo? A progressão para algumas pessoas, não para todas, certo? Porque usou aquele critério. E também foi pago as férias para quem estava nas escolas. O professor, a partir de agora, vão receber férias coletivas. Uma parte em novembro e outra parte vai ser paga em maio. Então vai ficar assim. Agora em dezembro, o que é que nós vamos receber? Nós vamos receber o nosso salário de dezembro com o 13º salário, aquela metade, a segunda parte. E pessoal, eu já entrei em contato com a Secretaria de Educação e solicitamos, tá, que o prêmio nota 10 seja pago em um pagamento separado, para não juntar tudo num contra-cheque só e ter aquela questão do imposto de renda. Então, eles estão junto ao jurídico, vendo essa possibilidade. Se houver essa possibilidade, parece que tem algum problema jurídico aí, questão para saber se pode ou não. Então, se houver esta possibilidade, vai ser pago em uma folha separada esse prêmio nota 10. Ok? Outra coisa, só para complementar em relação ainda à progressão, tem gente que pergunta: Daniel, olha, eu botei aqui o meu mestrado, faz 2 anos que eu botei o meu mestrado, não completei 3 anos, eu tenho direito à progressão? Não, não vai ter direito à progressão que a prefeitura pagou, mas você vai ter direito ao retroativo que está na ação do sindicato, se você entrou. Por exemplo, tem uma pessoa que pergunta: eu estou no último nível, eu tenho direito à progressão? Se você está no último nível, não tem mais direito à progressão. Às vezes a pessoa explica, as pessoas assim não entendem, ou então fazem que não entendem e sai dizendo umas coisas que desconexas. Mas vejam bem, então a pergunta é: estou no último nível, eu posso ter progressão? Não. Agora, eu tenho direito a retroativo? Tem. Não o direito, tá certo, que a prefeitura pensa, porque a prefeitura pensa diferente. A prefeitura está pensando que já pagou tudo a você, desde até cartacho. Mas, no entanto, se você entrou com a ação na justiça, você tem direito a receber o retroativo do tempo que você ficou estagnado, do erro que houve na mudança do PCCR e outras coisas mais. Tá ok, pessoal? Então eu estou aguardando as perguntas aqui para a gente começar a dialogar com vocês. Vou ver aqui. A primeira pergunta: quem entrou na justiça, como proceder? Quem não entrou na justiça. Quem não entrou na justiça, como proceder? Olha, veja bem, quem não entrou na justiça, o nosso conselho é que entre. E entre, lógico, pelo sindicato. Porque, vejam bem, a ação é coletiva e é originária do sindicato, tá? Às vezes a pessoa vai lá, não, vou fazer com outro advogado, no futuro você vai ter problemas, já estou avisando. Mas aí você entra, agora tem um porém, nós só estamos fazendo isso agora para filiados. Então você vem ao sindicato, se filia ao sindicato e nós encaminhamos você para a assessoria jurídica. Agora,
Para isso também você precisa da documentação, que é, tá certo, as fichas financeiras que você tem desde 2009, para que possa fazer aqueles cálculos que eu coloco lá no processo. Deixa eu ver a outra. Essas perguntas elas são repetidas aqui. Se pode dar entrada, eu já expliquei como fazer. Não sou sindicalizada, então vai entrar. Lógico, a banca de advogados que trabalhou, tá, esse tempo todo, que nós custeamos, o sindicato custeamos as despesas de tramitação do processo, mas o trabalho, a identificação da causa foi do escritório. Então se paga, tá, o percentual normal que a OAB, tá certo, ela orienta, que é 20% do que você vai receber, tá certo, no caso de precatório, ou no caso, se o valor for menor de que 8 mil, receber diretamente da prefeitura. Olha, aqui tem uma pessoa dizendo que entrou em 2015 e não recebeu nenhuma progressão horizontal. Olha, esse ano não vai sair mais para você. Dependendo aí do seu caso, como é um caso particular, tá? Você pode receber no próximo ano, porque agora já tem essa progressão que você dá entrada através de avaliação. Como foi pago esse ano para você, já que tocou, para vocês terem uma ideia? Isso é importante para que tire algumas dúvidas. Foi pago assim, pessoal. Olha, então, dependendo da data que você entrou na prefeitura, da data de admissão. Vou dar um exemplo. Pronto, eu tinha direito a um nível. Eu estou só dando um exemplo assim hipotético, para vocês terem uma ideia. Eu tenho direito a um nível, tá? Eu entrei na prefeitura em agosto. Entrei em agosto. Meu nível, quando eu olhei aí, deu, por exemplo, R$300. Eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. Eu entrei em agosto. Então, o que é que a prefeitura fez? Ela pagou os 300 de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, 300, 600, 900, 1.200... com 300, 1.500, então ela pagou 1.500. Entendeu como foi que a prefeitura fez? Isso não corresponde ao que você tem direito na ação, que é outra coisa. A prefeitura fez o pagamento da forma que ela entendeu. Por exemplo, se você entrou na prefeitura em novembro e a sua mudança de nível deu R$300, então você recebeu os 300 de novembro, ela pagou até dezembro, e os 300 de dezembro recebeu R$600. Se você entrou na prefeitura em janeiro, aí vai contar, somar até dezembro. Foi assim que foi feito. Tá ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui tem uma pessoa dizendo que como saber se os cálculos do retroativo está correto. Bem, foi isso que eu disse a vocês aqui, olha. Então você tem que saber a data que você entrou na prefeitura. Primeiro, saber se os cálculos do pagamento, como foi feito pela prefeitura, está correto. Porque os cálculos que nós, ganhamos na justiça é diferente desses cálculos, é bem maior do que esses. Por isso que a gente tem que continuar com os processos da justiça. Nós vamos continuar, está bem perto da gente começar a receber eles. Bom, para vocês entenderem, eu vou repetir novamente. Então, você, como é que faz seus cálculos? Você vai olhar quanto foi que aumentou no seu nível. Aumentou 350. Vê a data que você entrou na prefeitura, aí multiplica isso até dezembro, para saber até dezembro quantos meses você
você recebeu. Entenderam? Então, repetindo, como é que é feito? Por exemplo, você não viu quanto aumentou no seu nível. Então você viu, aumentou R$300. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo mais fácil. R$300. Eu entrei na prefeitura em setembro. Então é 300, né? Então aumentou 300 no seu nível. Como é que você sabe quanto aumentou no seu nível? Comparando o vencimento de outubro com o vencimento de novembro. Então 300. Então você faz as contas. 300. Setembro 300. Outubro 300. Novembro 300. Dezembro 300. 3 vezes 4, 12. Então você recebeu 1.200. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Estou há 26 anos na prefeitura. Agora fui para o nível 7. Não deveria ir para o nível 8? Olha, isso é uma questão individualizada. Vai depender se você teve alguma progressão vertical. Tá certo? Então, se você teve alguma progressão vertical, talvez você não esteja mesmo no nível 8. Agora, se não teve nenhuma, era para estar no nível 8. E se não está, a ação, como eu disse, da justiça, se você entrou conosco na justiça, ela vai corrigir isso também. Tá ok? A pergunta: gostaria de saber se é preciso levar algum documento ou se os que já tenham aí resolve. Olha, quem veio aqui com a documentação e entregou aqui naquele mutirão que a gente fez aos advogados, é só aguardar mais um pouquinho. Porque, como eu disse a vocês, eu já tenho aqui os valores aqui de cálculos, tá certo? De todos. Então esses cálculos já estão nos processos. A prefeitura, o juiz abriu prazo já de 10 dias para a prefeitura se pronunciar. Se a prefeitura nesses 10 dias ainda não tiver sido intimada, porque tem que ter intimação, né? Aí, se não der tempo, ela vai ser intimada logo no dia 17 de janeiro, que é quando volta à justiça, e aí o processo é bem rápido. Acredito que nós vamos ter novidades rápidas em relação a isso. Não precisa trazer mais nenhuma documentação, quem deixou aquela documentação aqui. É só ficar aguardando que nós vamos entrar em contato com vocês. Quando for na hora de pagar, nós vamos entrar em contato e vamos dizer a você: olha, vamos pagar. Do mesmo jeito que a gente fez com férias. Inclusive, das férias, é bom, eu vou até fazer um parênteses aqui para dizer que a nossa advogada, que é outra banca, a nossa advogada, ela entrou no processo, tá certo? E como é individualizada, às vezes ela está pedindo a documentação quando já está na execução. Nós estamos ligando pessoalmente todas as pessoas que foram chamadas, nós localizamos e direcionamos isso. Inclusive, na live passada, eu falei da questão de constar a conta do banco no processo, tá certo? Teve uma pessoa que ligou para mim e disse: para que precisa dessa conta, Daniel? Se preocupe que aqui ninguém com conta de ninguém vai tirar dinheiro de ninguém, não. A conta é porque o juiz, tá certo, a justiça, para garantir o seu direito do advogado não poder mexer nisso, ele pede a conta para depositar a justiça direto na sua conta. Ele já faz isso e separa. Então é bom que as pessoas, às vezes, que não entendem as coisas, ficam falando besteira. Aposentados podem dar entrada com vocês também? Pode e deve, principalmente o aposentado, minha gente. Não, vocês não podem deixar de fazer isso, porque o aposentado tem um tempo, tá certo?
Então não pode deixar. Venham, que vocês só têm direito, tá certo? Se questionarem na justiça. Então venham, se não for filiado, se filie, que a gente encaminha vocês para a banca de advogados. Como saber do número do processo? Olha, nós vamos disponibilizar nesses dias o número dos processos. Os processos, eles são feitos da seguinte forma, eles estão em grupos de 20 em 20. O cálculo individualizado, mas entram 20 e 20. Então, até agora, tá certo? Nós já encaminhamos já os cálculos nos processos de 500 pessoas. Eu tenho o valor de todas elas aqui, tá certo? Não vou dizer nominalmente aqui, porque isso é uma coisa particular. Aí eu vou dizer, fulano vai receber 20 mil, ciclano vai receber 60 mil, o pessoal vai ficar sabendo. Mas quem quiser saber, pode, se quiser perguntar a mim no particular uma coisa, eu direciono e digo a vocês o valor, se já estiver desses 500, ainda falta um restantezinho, poucas pessoas ainda, uns 200 ou 300 que ainda falta a gente colocar no processo ainda. Porque como eu disse a vocês, os cálculos não são fáceis de serem feitos, os cálculos não são fáceis porque tem essas nuances que acontecem de 2009 até agora. Então tem que saber disso para poder fazer esses cálculos. Sim, olha, é uma coisa aí que às vezes o pessoal está perguntando se os prestadores têm direito à progressão. Pessoal, olha, os prestadores de serviço, eles são regidos por um contrato temporário, tá? Então, o contrato estipula o valor do salário, que não pode ser menos do que o piso nacional salarial. No entanto, o prestador de serviço, ele não tem carreira. Se ele não tem carreira, então ele não tem progressão. A gente tem que ser sincero e explicar isso. Como também, aí eu vou explicar, aquelas pessoas que são poucas pessoas, umas 30 ou 40 pessoas hoje existe ainda que estão nesse quadro, que é chamado de quadro suplementar. Esse quadro suplementar, ele não tem carreira. São aquelas pessoas que não tinham, tá certo, estabilidade 5 anos antes da Constituinte. Então, são pessoas bem antigas, por isso tem poucas, tá certo? Essas pessoas também não têm direito à progressão porque elas não têm carreira. A Constituição proíbe isso aí. Elas teriam que fazer um concurso público, tá? Não podem mudar de função, porque a Constituição proíbe. A Constituição de 88 proíbe. Então são poucas pessoas, tá, que não têm esse direito. Olha, tenho 2 matrículas e só recebi a progressão em uma das matrículas. O que pode ter acontecido? Veja, o que pode ter acontecido é o seguinte. Primeiro, saber se nessas 2 matrículas você solicitou a progressão vertical em algumas delas. E se solicitou nas 2, solicitou no mesmo tempo. Às vezes a diferença de um mês faz com que você receba numa e não receba na outra. Tá certo? E, além disso, tá? Se não aconteceu isso, então você tem que ver, tá? Primeiro, entrar com esse processo na justiça. E segundo, se você recebeu em uma e tem a mesma situação na outra, eu aconselho a você, já depois dessa live aqui, você entra aí num DOC e mostra isso lá, tá certo? Para que seja pago na outra matrícula. Se não aconteceu isso que eu estou lhe dizendo.
Aí estão perguntando, o valor do precatório tem previsão para pagamento no mês de março ou não tem previsão? Eu não sei se essa pergunta, ela foi relativa à progressão. Primeiro, em relação à progressão, aquelas pessoas que têm um valor maior, tá certo? Esse valor ele vai para precatório. A prefeitura de João Pessoa está pagando todos os precatórios do ano anterior. Então, por exemplo, vamos dizer, no caso, eu tenho para receber 60 mil reais. Então, a prefeitura ela não vai me pagar os 60 mil reais no contra-cheque. Não. Então, Daniel vai para a lista de precatórios. Tá? Vamos dizer que eu tenho isso para receber. Não sei nem quanto é que eu tenho, mas estou dizendo assim. Aí, o que é que vai acontecer? No próximo ano, tá certo? Como a prefeitura está chamando para pagamento, ela vai chamar para o pagamento e paga isso através ou de empenho, ou não sei se, como é funcionário, pode vir direto na conta bancária, tá? Pode acontecer dessas duas formas. Então é assim que é feito. Se for precatório do Fundef, que é outro precatório, mas eu vou responder, que pode ser que alguém tenha dúvida. Como nós temos essa ação também na justiça, essa ação ficou parada, tá? Porque teve esse período aí de indefinição, se tinha direito, se não tinha, e teve as audiências de conciliação que eu falei para vocês na live anterior, mas ela já está, tá certo, para o juiz dar o parecer sobre esse pagamento. Então foi na live passada eu disse a vocês, poucos dias nós vamos ter novidade em relação à questão dos precatórios do Fundef. Então aguardem que a gente vai ter novidade em relação a isso. A pergunta, pensionista tem direito? Tem sim, se a pessoa que faleceu, tá certo, estiver no nível errado, agora ela tem que ter dado entrada na justiça. Se ela não entrou na justiça, aí não tem direito, porque aí o IPM vai ter que pagar o direito que no caso falecido tinha. Bom, pessoal, eu acho que não tem mais perguntas. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tem mais uma aqui. Constatando que o pagamento do retroativo foi menor do que o devido, como contestar na prefeitura? Entrar com um DOC, tá certo? Agora você tem que ver se esse pagamento, tá, que foi menos do que o devido, os cálculos que foram feitos de acordo com o que a prefeitura entende, tá? Que foi isso que eu expliquei. Se for diferente do que a prefeitura entende, aí você entrando com um DOC, a prefeitura não vai pagar, porque ela entende que só está devendo depois de 2020. Então você vai ter que entrar com ação na justiça. Se você não entrar com ação na justiça, você não vai receber não. Como está a situação da reincorporação da gratificação de docência dos readaptados? Como devemos cobrar o pagamento retroativo dessa gratificação junto à prefeitura? Olha, minha gente, eu já estive lá por 2 vezes, ou mais de 2 vezes, falando sobre isso. O que me foi informado é que os processos, uma grande parte dos processos, eles já foram resolvidos. Agora tem alguns processos que estavam faltando documentação e que por isso não foi dado o parecer final. Então tem que ver isso,
tá certo? Então, primeiro, então você tem que ver se você teve algum prejuízo, tá certo? Desde que você entrou com o processo de readaptação até a data que ele saiu, tá? Então, essa questão temporal, aí sim, aí você pode, tá certo? Entrar na justiça. Bem lembrando que, tá? A prefeitura, tá? Ela pode, e aí não são todos os casos, dependendo do caso, pagar o direito retroativo, aí você não entra. Mas se você tinha direito e seu direito foi usurpado, aí você pode entrar na justiça, tá? Mas o que eu estou sabendo é isso, é que uma parte dos processos estavam faltando documentação e quando estão chegando a documentação, eles estão dando o parecer, e nos processos que alguns têm esse direito, eles podem pagar retroativo. Se não pagar, você pode, claro, se seu direito ele foi, tá, usurpado, você pode entrar com ação na justiça. Meu auxílio temporário vem menor. O meu auxílio temporário vem menor do que o valor do que estabelecido na tabela. O que faço? Olha, veja bem, nós colocamos no nosso Instagram as tabelas que vão de janeiro até dezembro. Tenha cuidado que muita gente olha a tabela errada. Então, confira a tabela, o mês com a tabela, tá? Que foi colocada lá. Então o auxílio tem que bater, aquela tabela tem que bater. Se não bateu, você pode entrar num DOC solicitando a correção do seu contra-cheque, tá? Mas tem que olhar direito para não fazer a coisa errada. Os anos de 2020 e 2021 contam para a progressão, pois o governo federal não congelou esses anos para promoções. Olha, minha gente, graças a Deus Bolsonaro foi embora, tá? Mas essa medida de Bolsonaro, tá? Ela teve algumas exceções e a educação é uma delas, tá certo? E essa medida, no caso, ela incide, tá, sobre os funcionários federais, tá? Então, no nosso caso, não tem problema nenhum. Tem sim direito à progressão. Bem, pessoal, então aqui até agora não chegou mais nenhuma dúvida não. Se tiver mais alguma dúvida, a gente está para responder. Pronto. Então, pessoal, qualquer dúvida, tá? Vocês podem entrar em contato aqui com o nosso sindicato. Eu desejo a vocês uma boa noite, um abraço a cada um e a cada um dos companheiros e dizer que estamos aqui, vocês podem contar conosco, tá certo? Então, um abraço a todos e a todas.